Não foi só a incompetência da seleção brasileira que chamou a atenção. O jogo entre Brasil e Argentina, historicamente, é sempre marcado por grandes embates, e principalmente grandes brigas que ocorrem durante todo o histórico. Brasil e Argentina, por muito tempo, são seleções que não se batem, não há nenhuma parceria, não há nenhuma empatia. Brasil e Argentina são, para sempre, rivais históricos que sempre vão chamar a atenção. A equipe da seleção encerrou sua participação na data FIFA, perdendo em novembro para a Argentina por 1-0, e assim a equipe canarinho ficou na sexta colocação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção em 2023 fez o seu ano com o pior aproveitamento no século, 37%. Perdeu nas eliminatórias em casa pela primeira vez na sua história. Perdeu 3 jogos seguidos pela primeira vez desde 2001 e sofreu mais gols do que em 2020, 21 e 22 somados, com 14. Esse também foi o último compromisso do Brasil no ano. Quem quiser ver a seleção verde e amarelo em campo, o que vai demorar um pouco porque o trauma foi muito grande, terá que esperar para 2024, quando os comandados de Fernando Diniz estarão em ação novamente. O que é mais importante para ganhar um clássico? Suor, tática, disciplina, tradição. A verdade é que o Brasil tem a tradição, teve o suor até o momento, mas a tática e a disciplina faltaram. O Brasil vai voltar a campo em 23 de março de 2024 para disputar um amistoso contra a Inglaterra no estádio de Wembley, em Londres. Os países voltam a se encontrar após 6 anos. O último embate entre as equipes foi em 2017, com a partida terminada empatada em 0-0. Na mesma data FIFA de março de 2024, que acontece entre os dias 18 a 26, os brasileiros vão enfrentar a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em outro amistoso realizado em parceria da RFEF, a Real Federação Espanhola de Futebol, com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Mas voltando ao ponto principal do vídeo, é bem óbvio que a coisa pegou fogo. Messi foi acusado de racismo e sua fala polemizou bastante quando ele atribuiu a briga gigantesca que ocorreu no estádio à falta de civilidade do povo brasileiro, que acabou sendo repressivo nas palavras dele com os próprios argentinos. Se liga aí. Mais de 50 partidos em los que Brasil juega acá de local, nunca había perdido, lo hacen con ustedes. Sí, la verdad que este grupo sigue consiguiendo cosas históricas, como decís vos, y una vez más, y si viene de la mano importante que consiguió este grupo, es algo muy lindo poder ganar acá en Brasil, después de lo fuerte que son hechos de locales durante toda la historia, y bueno, nosotros necesitamos también después de la derrota y del golpe del otro día contra Uruguay. En el festejo que hicieron con toda la gente, ¿cómo vivieron? Porque obviamente el partido empezó de una manera completamente diferente. ¿Cómo vivieron eso y el desenlace? No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, lo himnos ya, la policía como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. Decidieron irse al vestuario y hasta que no esté todo bien no jugaban o no jugaban directamente. No, creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás, y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estava por aí, averiguar um pouquinho todo. A emissora argentina TIC Sports divulgou imagens da nova discussão entre Messi e Rodrigo após o início de Brasil e Argentina por um novo ângulo. Segundo a TV, o brasileiro teria provocado o argentino com xingamento em espanhol para chamá-los de covardes, após o time visitante do Maracanã terá atrasado o início da partida diante da confusão nas arquibancadas. O camisa 10 retrucou: "Cagões", teria dito Rodrigo a Messi. "Por que somos cagões se somos campeões do mundo?", respondeu o argentino ao atacante brasileiro. Essa foi a segunda discussão entre os dois no Maracanã. Esse diálogo teria ocorrido aos 7 minutos de jogo, durante atendimento de Depou. Enquanto Messi rebate Rodrigo, Gabriel Jesus se aproxima para afastar o atacante do Real Madrid. Marquinhos então chega e conversa com o ex-companheiro de PSG, e Enzo Fernandes o empurra. Mais cedo, antes do início da partida, Messi e Rodrigo também tinham discutido rispidamente. Todos tampam a boca com as mãos nesse bate-boca. A primeira discussão aconteceu pouco antes de a Argentina se retirar de campo para o vestiário. Nas imagens da transmissão, é possível ver Rodrigo e Depou conversando e Messi se aproximando. O atacante do Inter
Miami então se irrita após ouvir algo do brasileiro. Ele se afasta, volta e o bate-boca fica mais acalorado, com outros jogadores se aproximando para acalmar os ânimos. Aliás, vem se tornando algo bem recorrente o Messão começar a ficar com raiva e revidar várias provocações partindo para cima de vários jogadores. Foi assim a briga de Messi também nas eliminatórias contra a seleção de Uruguai. Os uruguaios na ocasião venceram os argentinos em plena La Bombonera. Isso irritou o Messi e fez na ocasião que ele partisse para cima de outros jogadores. Fez inclusive com que Depou partisse para cima de Ugarte. E o uruguaio Ugarte falou até pro Depou que ele era o cachorrinho do Messi, um puxa-saco que tudo que o Messi faz ele vai atrás também. A camisa 5 vezes campeã mundial está sendo desbotada em público pelo comando interino do futebol da CBF. Interino não é apenas aquele que ocupa um cargo temporariamente, é aquele que atua com pensamento e atos de interinidade, sem estofo, sem liderança. Presidente da CBF, alguém que gosta de dizer que entende de futebol, Edinaldo Rodrigues efetivou a interinidade no comando do futebol nacional. Não se sabe quem é ou quem será o treinador definitivo da seleção. Enquanto isso, os técnicos interinos colecionam marcas muito negativas. A gestão da seleção brasileira lembra muito a do VAR nacional, é caótica. Antes de qualquer análise mais abrangente sobre o momento do futebol brasileiro e de sua maior representante, a seleção, claro, é preciso um exercício de humildade, reconhecer que o Brasil não é mais o melhor, deixou de ser a referência há muito tempo. Somente partindo dessa premissa, poderá ser feito o diagnóstico preciso. Os craques que precisam brotar incessantemente são cada vez mais raros. Várias vezes foram eles, e não os sistemas e estratégias que venceram os jogos. Assim, muitos equívocos nas escolhas do Diniz enquanto treinador da seleção. Ele parece mais preocupado em provar uma tese, justificar uma ideia. A própria escolha do Diniz como treinador da seleção é algo que carece de embasamento, principalmente se ele está mesmo fazendo sala para Carlo Ancelotti, que faz um futebol bem diferente. Em um jogo estranho, marcado por terríveis acontecimentos extracampo, protagonizados por selvagens das arquibancadas, novamente o Brasil foi um time sem ideia, pouco criativo, que ainda muito desnorteado luta e sem tempo para implantar a tese do treinador. Apressado, nervoso, o Brasil não entendeu que os campeões mundiais não queriam jogar. Pilhado em excesso, o time brasileiro caiu feito patinho na catimba proposta por Depou. Ainda que em termos de sistema, o Brasil tenha utilizado uma distribuição de 4-4-2 na maior parte do tempo, com apenas Rodrigo e Gabriel Jesus mais à frente, nunca soube ocupar estrategicamente o meio campo. Mesmo com Messi vagando sem intensidade, o Brasil não soube propor um ritmo diferente a partir do meio, não teve cadência. De nada adianta ter 200 atacantes se ninguém prepara a jogada. Mesmo assim, houve duas chances que poderiam ter mudado a história, mas a chance perdida não altera o placar. O que altera o placar no caso do Brasil é bola na área. 5 gols seguidos em bolas cruzadas para a área, um ponto ganho em 12 disputados. Por mais que a ideia seja diferente, bacana, há coisas do cotidiano dos treinamentos e jogos que precisam ser trabalhadas. Posicionamento em bola parada é das mais importantes. As mudanças, que são quase sempre inócuas e geram mais perguntas que respostas, seguem acontecendo. Entrar com Veiga aberto pela esquerda para cruzar bola para a área com o Endrick, que não é alto. Rafinha é jogador para fazer diferença na seleção? Joelinton é? Temos condições de jogar em alto nível de competição sem Neymar, Vini e Casemiro? A terceira derrota seguida para a Argentina no Maraca esteve longe de ser um grande jogo. O Brasil não foi amassado pelo rival, tampouco amassou. Foi um jogo tenso, catimbado e que se decidiu no lance individual de atenção e posicionamento. Para o torcedor fica quase impossível decifrar o que é a seleção brasileira atual. Essa conta é da CBF e não do treinador. CBF que é incapaz de organizar o jogo na forma correta, de gerir o posicionamento de torcedores dentro de um estádio. Semanas após intensas e absurdas pancadarias entre brasileiros e argentinos antes da decisão da Libertadores. A competência que falta para organizar locais para torcedores e controlar multidões também se verifica no que se faz com a seleção 5 vezes campeã do mundo. Jogo bom, clássico, quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas eu ia botar uma confusão, ia fazer uma confusão danada. Tá maluco? Ia logo dar uma lambreta. Brasil e Argentina, uma confusão, tô vendo em casa, tudo pra cima, caneta, chapéu. Bora. Vai ter que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima. Primeiramente, boa noite. Eu acho que se considerar... Difícil falar o melhor, né? Acho que contra a Bolívia o time foi muito bem. Mas se considerar a rivalidade, a Argentina por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo, há menos de um ano. A gente com o time bastante mexido. Eu acredito que se considerar todas as variáveis que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Em relação ao jogo, é um jogo de dois times tradicionais, muito fortes, e embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi essa bola de escanteio, que a gente errou na marcação e outra vez conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder
finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje. Indo ainda no episódio que aconteceu antes do jogo, tá longe de ser um caso isolado. A gente viu aqui também no início do mês, no Rio de Janeiro, pancadaria pela cidade. A gente vê também na Argentina casos inúmeros de racismo. Enfim, é uma questão social, obviamente, mas está virando uma rivalidade entre povos e não mais do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por não ser um caso isolado, por ser algo recorrente, e de que maneira vocês que têm voz, que têm influência, que têm esse poder da comunicação também, de modo geral, podem dar luz a um pouco esse processo de pacificação para que isso mude. Muitas vezes a gente vê muito mais silenciarem, não se comprometerem no sentido de se posicionar do que o contrário. Obrigado. Não, eu já na minha primeira resposta, acho que é lamentável quando acontece cenas de violência, né, e de falta de respeito. Isso que aconteceu aqui na final da Libertadores, de pancadaria na rua, mas não é isolado entre Brasil e Argentina quando essas coisas acontecem. Também não acontece de hoje, né? Faz tempo que acontece esse tipo de situação. Acho que a gente, como uma voz que a gente tem, é procurar dar os recados. E no campo, eu acho que, embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro, não foi desleal em nenhum momento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse a violência que teve lá fora. Então, nesse sentido, eu acho que as duas equipes soube se comportar bem, as comissões. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem que dar é esse. E quando a gente vai falar, como eu estou falando agora, é lamentar e tentar que as medidas de segurança, que as torcidas consigam ter mais compreensão de vir no estádio para torcer, e que os órgãos públicos também que tomam conta dessas situações consigam agir de maneira preventiva para que não aconteça cenas como aconteceu